O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dizei-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar impostos a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 29º domingo do tempo comum. E já há 4 domingos nós estamos acompanhando a trajetória de Jesus em Jerusalém, que culminaria na sua cruz. Então, nas semanas anteriores, ouvíamos Jesus falando-nos em parábolas. E, em primeiro momento, os judeus não entendiam que aquelas parábolas falavam sobre eles, diante da dureza do coração e da não acolhida a Jesus. A partir do momento que eles foram entendendo a pedagogia de Jesus, e mais do que isso, foram entendendo o conteúdo que Jesus tratava, que era um conteúdo bem duro, os ânimos foram se acirrando cada vez mais. E aí eles já procuravam uma forma de pegar Jesus. E por que é importante nós sabermos deste contexto? Porque o Evangelho de hoje está inserido nele. Mais do que contar uma parábola agora, o bate diante de Jesus será frente a frente. E agora nós vamos voltar ao texto. Estamos no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, para percebermos como que se deu esse embate e, mais do que isso, qual era o conteúdo que Jesus queria transmitir a cada um e, ao mesmo tempo, qual é o conteúdo de fé que Jesus também tem para mim e para você neste dia de hoje. Então voltemos ao texto, capítulo 22, a partir do versículo 15. Olha o que nos disse o Evangelho. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, quem eram os fariseus? Eram as autoridades religiosas judaicas que estavam envolvidas neste processo da não acolhida da palavra de Jesus e, mais do que isso, da perseguição que eles queriam ter contra Jesus para tirá-lo do seu caminho, porque via Jesus como um empecilho. Então era necessário agora articular um plano
que nós colocássemos ele numa situação difícil. E aqui eu já gostaria de fazer a primeira provocação para vocês. O que dominou o coração dos fariseus? A maldade. E quando a maldade nos domina, ela age em nós, querendo fazer o mal ao outro, mas ao mesmo tempo não querendo se comprometer com isso. Eu quero que aquele seja prejudicado, mas eu não quero que esse prejuízo seja com as minhas mãos. Então, para isso, é necessário articular um plano. E esta maldade que alimenta o coração dos fariseus é a mesma maldade que continua alimentando o coração de tantas pessoas, que de repente, diante dos seus propósitos, dos seus desejos, das suas vontades, querem o prejuízo do outro, mas não tendo a coragem de fazer com as suas mãos, irá articular um plano para que outro possa fazer em meu nome. Então, aqui já vem o primeiro elemento, versículo 15. Olha o que aconteceu agora no versículo 16. Então estes fariseus mandaram os seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes para dizer a Jesus: se os fariseus não tinham a capacidade de ir e de fazer em nome próprio, eles arrumam as suas marionetes. Como diz o nosso ditado goiano, os paus mandados, que vão em nome deles. E aí eles pegam dois grupos, aqueles que pertenciam ao partido de Herodes, que era um braço que apoiava, um braço político que apoiava o Império Romano, na qual Jerusalém estava submetida neste período da história, e ao mesmo tempo os discípulos dos próprios fariseus, chamados zelotas, que era um grupo judeu mais extremista, mais nacionalista, que não aceitavam o domínio do Império Romano sobre Jerusalém. Então são esses que vão mandados pelos fariseus até Jesus. E aí quando esse grupo chega até Jesus, olha o que eles vão dizer: mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Esses que vão em nome dos fariseus, vão também alimentados pela mesma maldade que estava no coração de cada um daqueles que mandavam. E sendo enviados para esta missão, o que vai acontecer? Eles vão chegar de uma maneira tão habilidosa. Num primeiro momento a gente pensa que é até amorosa esta forma como eles vão falar com Jesus. Padre, mas eles falam coisas tão bonitas, elevando Jesus, chamando ele de mestre, que ele só fala somente a verdade. Nem parece que o que eles estão trazendo dentro de si é aquilo que eles estão falando. Então aqui vem um segundo elemento para a nossa provocação. A maldade que pode tomar conta de cada pessoa, pode agir de tal forma dentro dela, que ela utiliza uma capa da bondade, de repente até falando a verdade, mas não acreditando naquilo que estava falando. Então, tudo isso que eles vão dizer era verdade. De fato, Jesus era um mestre, ele falava a verdade, ele ensinava o caminho de Deus,
ele não se deixava influenciar pelos pensamentos alheios, mas não bastava falar a verdade, era necessário acreditar nesta verdade que eles falavam. E aí é que entra a maldade, entre o abismo que há naquilo que eu falo e naquilo que eu faço. E é necessário nós nos confrontarmos com este conteúdo do Evangelho hoje, porque muitas vezes somos capazes até de falarmos a verdade, mas pode ser que não sejamos capazes de acreditar nesta verdade que nós estamos falando. E por que existe esta inconformidade? Porque aí entra aquele primeiro elemento que nós já apontávamos, o elemento da maldade. E aí isso daí, gente, gera em nós tantas consequências, e uma delas pode ser chamada de fofoca. Já ouviram falar dessa palavrinha? Graças a Deus aqui em Senador Canedo isso não acontece. Mas em outras situações a gente vê muito isso. Ou seja, eu tenho um pensamento sobre o outro, numa perspectiva e num viés negativo. A atitude dos fariseus com Jesus, não gostava, perseguia, queria matá-lo. Não tendo coragem, chamou um grupinho e falou: olha, vocês ouviram falar daquele tal de Jesus, que está aqui em Jerusalém? Aí dos discípulos de Herodes e os seguidores dos fariseus vão dizer: ouvimos sim, mas ainda nem encontramos. Aí os fariseus vão dizer: então vocês vão ao encontro dele, e vocês vão fazer isso, porque de fato ele é um impostor, ele é um blasfemo, ele diz que é o Filho de Deus, mas nós não acreditamos. Ele está nos criticando através das parábolas que ele conta. Então agora vocês vão para colocá-lo à prova. E na hora que vocês pegarem Jesus diante do que ele vão falar, vocês tragam até nós, porque nós daremos a sentença a ele. Então, olha o que é a fofoca: falar mal do outro diante da perspectiva má que eu tenho daquela pessoa, e mando outros em meu nome fazer o que eu não tenho coragem de fazer com as minhas mãos. Gente, será que essa atitude dos fariseus acontece ainda hoje no nosso meio? Infelizmente, acontece. Então é necessário com que esta palavra nos exorte também, para que nós tenhamos a sabedoria, a graça do Espírito Santo, para não permitirmos com que este tipo de conduta se perpetue em cada um de nós. Então agora voltemos ao texto para a gente ver quais são os próximos passos que este grupo vai dar. Depois de falar tudo isso, que Jesus era mestre, que ele só falava a verdade, que ele ensinava o caminho de Deus, que ele não se deixava influenciar pelas outras pessoas, que ele não julgava pelas aparências, eles fazem uma pergunta: dizei-nos o que pensas, é lícito ou não pagar impostos a César? Uai, padre, mas que sentido tem um grupo religioso liderado pelos fariseus terem esse tipo de conduta de fazer uma pergunta sobre imposto? Vamos compreender? Como eu dizia no início, nesta época Jerusalém estava sob o domínio do Império Romano. E de acordo com a visão judaica, esta dominação romana em Jerusalém era considerado um castigo de Deus pela desobediência e pela infidelidade do povo. E a estrutura política do Império Romano era muito forte, e os judeus não teriam condições próprias para vencer todo o aparato
que os romanos tinham, que se tornaram o maior império de toda a antiguidade. Depois vocês podem ler um pouquinho sobre a história do Império Romano. Qual foi a jogada dos fariseus neste momento com Jesus? Sendo eles homens religiosos e conhecendo um dos mandamentos que dizia assim: não matarás. Sendo eles homens da religião, eles deveriam seguir à risca estes mandamentos. Logo, eles tinham o desejo de matar Jesus, mas eles não poderiam fazer com as suas próprias mãos, porque desobedeceriam um dos 10 mandamentos da lei de Moisés. E aí, qual foi a articulação feita? Vamos colocar Jesus à prova diante do poder do Império Romano. Porque se nós, como homens religiosos, não podemos matá-lo, o Império Romano, que é pagão, pode matá-lo. Por isso vem a pergunta para Jesus, se é certo, se é lícito ou não pagar impostos a César. Porque cada província, gente, que estava sob o domínio do Império Romano, deveria pagar o imposto que depois era enviado para Roma, aonde estava a sede do Império. E os judeus não engoliam isso. Quem estava com Jesus eram os zelotas, um grupo judeu nacionalista que não aceitava pagar imposto para o Império e dizia: olha, não vamos pagar, vamos nos rebelar. Então, se Jesus se colocasse ao lado do imperador, dizendo: vocês devem pagar impostos, eles iriam acusar Jesus de ser um infrator, de estar contra a religião, contra o povo de Israel, contra a fé do Antigo Testamento. Se Jesus falasse que não era para pagar o imposto, o que eles faziam? Olha, este homem está contra o império, então vocês devem prendê-lo. Qual era o sentimento que estava por detrás da pergunta? Qualquer resposta que Jesus desse, lhe comprometia. Se falasse que devia pagar impostos, ele estaria contra a fé de Israel, era um blasfemo. E se ele falasse que não deveria pagar impostos, ele estaria contra o imperador e deveria ser preso. Então, eles estavam seguros desta armadilha, desta arapuca. Jesus não sai, porque o que ele falasse, lhe comprometia. Mas eles não entendiam que Jesus era conduzido pelo Espírito Santo, que a bondade de Deus que habitava nele era maior do que a maldade dos seus algozes. E olha o que vai acontecer agora, no versículo 18. Jesus percebeu a maldade deles e disse: hipócritas. Sabe o que significa a palavra hipócrita? Significa falso, mentiroso. Então, logo Jesus já desmascarou este plano. Em primeiro lugar, entendendo que eles agiam orientados pela maldade, e o que eles estavam falando e fazendo era mentiroso, era falso, era hipocrisia. Mas Jesus sempre tinha uma sensibilidade muito interessante, que era de uma reação que provocava os seus questionadores a uma mudança de atitude e de mentalidade. Jesus não agia ferido, com o desejo da vingança, porque teria alguém que queria prejudicá-lo. Porque às vezes essa é a nossa conduta quando a gente descobre que alguma pessoa está fofocando de nós, falando mal de nós, colocando outras pessoas contra nós.
Aí nós dizemos: nunca mais eu quero ver a cara do fulano. Para mim o Beltrano morreu. Eu quero riscar da minha vida essa pessoa. Nunca mais quero falar com ela. Não é? Muitas vezes nós agimos pelos ressentimentos da ferida que nos causou aquela maldade. E agora devemos aprender com Jesus como lidar com quem quer o nosso mal. Como agir com essas pessoas. Qual deve ser a nossa conduta? Porque o Evangelho é sempre uma palavra viva, é sempre uma palavra atual, é sempre uma palavra que quer dialogar com a nossa realidade também. E aí, após apresentar de maneira dura, Jesus vai dizer: por que me preparais uma armadilha? Pronto, eu fico imaginando o olhar de cada um deles. Como é que esse Jesus descobriu? Nosso plano estava tão bem articulado. Qualquer resposta que ele desse, nós já pegaríamos. E agora, o que nós vamos fazer? Questionamento do grupo que estava com Jesus. Mas a melhor parte vem agora do Evangelho, a conduta de Jesus. Jesus disse: mostrai-me a moeda do imposto. Levaram então a moeda. Jesus tinha este recurso de utilizar dos elementos do cotidiano dos seus ouvintes ou até mesmo dos seus questionadores, e diante destes elementos ele trazia um ensinamento novo, que era um ensinamento de fé. Por isso que há 4 domingos nós ouvíamos as parábolas. Pegava Jesus os elementos do cotidiano, montava uma história que num primeiro momento era agradável aos ouvidos, nos interessava porque o enredo era muito interessante, mas no final Jesus dava o checkmate com a mensagem e com o questionamento que aquela parábola queria dar. Agora, como as coisas já estavam mais claras, Jesus não contava mais parábola. Mas diante do beco que ele foi colocado, da armadilha que lhe foi feita, Jesus vai utilizar do elemento que os seus questionadores oferecem, o imposto a César. Na época do Império Romano, gente, não se tinha nota do dinheiro como nós temos hoje, de papel, porque as coisas eram bem mais atrasadas do que hoje. Naquela época, como que se comercializava? Através de uma moeda, que se chamava denário. Então, cada moeda valia um denário. E esta moeda continha o rosto do imperador. Hoje, se você olha as nossas notas, elas também têm imagens. Mas na maioria das vezes as nossas notas têm imagens de animais, não é? Naquela época não. Na moeda era cravada o rosto do imperador para simbolizar o seu poder que era materializado naquela moeda. Então, além do poder político que ele tinha de dominar uma grande região, de conquistar muitas províncias, de formar um grande império, existia também um poder financeiro, um poder econômico que alimentava a maldade de muitos corações. Então hoje, quando nós vemos político com dinheiro dentro da cueca, não é novidade na história, minha gente. Desde os primórdios da humanidade, quando se estabeleceram os primeiros sistemas econômicos, alimentados por um sistema político perverso como é o de hoje, havia o trambique, a corrupção e a maldade alimentada pelo dinheiro. Então, nesta época, a figura, o rosto do imperador era marcado na moeda. E aí Jesus pede: trazei-me uma moeda do imposto.
E naquele momento eles obedeceram a Jesus. Entregaram uma moeda a Jesus. Jesus levantou a moeda e disse: de quem é a figura e a inscrição desta moeda? Quem estava na moeda, gente? A imagem do imperador César. Nesta época era Tibério César, que já era o filho, né, que sucedeu o trono do pai. Então, eles vão responder a Jesus: de César. Aí vem a chave de leitura, o último versículo do texto. Jesus então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Gente, esse grupo que estava diante de Jesus ficou perplexo. Em primeiro lugar, porque ele não caiu na nossa armadilha. Porque nós imaginávamos, se ele falasse sim ou não, ele já se comprometeria. Mas agora ele pega uma moeda, olha a pedagogia, faz-nos uma pergunta e pede a resposta de quem? De nós. Ele que deveria nos dar uma resposta, mas agora ele vira a conversa e somos nós que temos que dar uma resposta a ele. A sabedoria na qual Jesus era conduzido, dizia agora há pouco, a sabedoria do Espírito, não só questionava aqueles que estavam lá alimentados pela maldade, mas ao mesmo tempo queria lhes ensinar um conteúdo de fé. O foco desta parábola não é, o foco deste evangelho não é a moeda, o foco não é o imposto, o foco não é César. Aonde Jesus queria chegar? Em duas situações. Primeiro, se nós vivemos numa sociedade que nos impõe obrigações diante do Estado, nós devemos cumprir com estas obrigações. Então, este é o primeiro ensinamento de Jesus. Porque eles alimentavam uma rebeldia interna e até mesmo externa contra a estrutura. Então, Jesus dizendo: olha, sejamos honestos com aquilo que diz respeito à nossa conduta na relação com o outro, com o bem comum e com a sociedade em geral. E agora nós devemos ouvir essa palavra de Jesus também, porque muitas vezes a nossa indignação diante de todos os acontecimentos, que é de muita malandragem, de muito erro, de muita coisa errada, nos induz a não querermos cumprir com os nossos deveres de cidadão. E hoje, qual é o maior desafio para o Estado? A sonegação. Não só de impostos, mas de informações e de tantas outras coisas que nós poderíamos citar. Então aqui vem Jesus nos convidando a uma honestidade de retidão diante daquilo que precisa ser cumprido a nível social, a nível legal. Mas agora vem a parte mais interessante do Evangelho, porque é a parte que mais mexe conosco. Se a moeda era materializada no sentido do poder, da política, da economia, ela deveria ser dada a quem lhe pertence, ou seja, ao império, ao seu imperador César. Dai a César o que é de César. Mas Jesus encerra com a última frase: dai a Deus o que é de Deus. E aí vem a pergunta para nós: se a moeda é de César e tem que ser dado a ele, o que é de Deus? Qual é a imagem de Deus?
E o que deve ser devolvido a ele? Se a imagem de César legitimava um sistema econômico através de uma moeda, e pertencendo a esse sistema lhe era de direito, dai a ele. Mas agora, o que é a imagem de Deus? O que é a moeda de Deus? E o que deve ser dado a ele? Voltemos ao livro do Gênesis. Quando o autor sagrado nos relata que depois que Deus criou tudo e viu que tudo era muito bom, Ele cria o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Qual é a imagem de Deus no mundo? Eu e você, a humanidade toda criada à sua imagem e semelhança. Se o imperador tinha interesse somente na moeda de ouro, no denário, naquilo que era capitalizado e deveria ser dado a ele, diante desta palavra de Jesus, qual é o interesse de Deus? Em mim, em você, em cada um de nós, que somos criados à sua imagem e semelhança. E a provocação de Jesus neste evangelho para nós hoje é que nós voltemos ao Pai, que nós voltemos a Ele, de todo o nosso coração. Vocês virão à missa domingo que vem e vão ouvir esta provocação de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o teu entendimento, sobre toda a tua consciência, sobre toda a força do teu coração, e voltemos a Ele. Se a moeda de prata, de metal, deveria ser dada ao imperador porque lhe pertencia, a moeda de Deus somos cada um de nós, e somos nós aqueles que devemos voltar a Ele. Olha que maravilha! Mas hoje nós temos uma dificuldade, minha gente, porque com o nosso sistema capitalista e neoliberal, tudo se capitalizou, tudo se materializou, tudo virou produto, inclusivemente as pessoas. Vamos exemplificar isso? Olha hoje como é a nossa relação com os idosos, com os doentes, com as pessoas que possuem algum tipo de deficiência, com as crianças, com aqueles que são indefesos e que a nível de mercado não são considerados produtivos, porque não são capazes de produzir capital, de produzir moeda, de produzir economia, de produzir dinheiro. E a partir do momento que eu tenho que lidar com a minha mãe idosa, com meu pai doente, eu tendo a moeda, eu vou lá para o asilo, pago uma mensalidade e coloco lá e transfiro a responsabilidade por outro, porque aquele que me deu a vida já não tem mais valor para mim, porque eu olho para ele ou para ela como se fosse uma coisa, como se fosse um objeto que já não me satisfaz, que já não produz nada, num efeito positivo que possa me beneficiar. O sistema econômico e político que nos alimenta, nos doutrinou de tal forma que nós estamos perdendo a capacidade antropológica que temos, que é de sermos imagem de Deus, que é de sermos semelhança de Deus, de termos um valor que não se paga, que não se compra, que não se materializa, que não se torna moeda, porque é um valor muito grande e não se pode se tornar de maneira palpável. A partir do momento que Jesus nos fala, dai a Deus o que é de Deus. Quem é de Deus? Eu e você. E olhando-nos com este olhar, nos compreendendo nesta perspectiva evangélica, nós vamos mudando tantas coisas dentro de nós. E mudando estas realidades,
somos capazes de mudar também a realidade que está à nossa volta, diante das relações que nos são estabelecidas. Principalmente com aquelas pessoas fragilizadas, que a nível de mercado, que a nível de sociedade, já não são mais capazes de produzir, minha gente. Mas elas não perdem o valor diante de Deus. Por isso que a igreja luta e defende em favor da vida em todos os momentos, desde o momento que é concebida lá na barriguinha da mãe, até o momento da idade avançada, idoso, contra a eutanásia. Por isso que a igreja é contra o aborto ainda na barriga da mãe, e é contra a eutanásia de um idoso lá no leito do hospital ou do asilo. Porque cada vida é importante, cada vida é um dom soberano, cada vida é uma expansão, uma dilatação de Deus. E é nesta vida que se concretiza a sua imagem em nós, a sua semelhança. E é isso que nos dá o valor e a dignidade maior que nós temos, que nenhuma moeda de nenhum sistema econômico pode comprar. Olha como esse evangelho é atual. Olha como esse evangelho dialoga com as nossas realidades e quer nos abrir uma perspectiva e uma expectativa de vida que seja muito mais ampla do que esta míope e materialista que estamos vivendo. Lembre-se de Jesus falando para você hoje: dai a Deus o que é de Deus. E dar a Deus o que é de Deus não são as suas posses, os seus bens, o seu dinheiro, a sua propriedade, como legitimou tantos sistemas religiosos, que diz assim: se você colocar nesse envelope o valor tal, você está dando a Deus o que é de Deus. Se você pegar este bem material que você tem e dar a Deus, você estará honrando. Quantas propagandas de diversas religiões nos impõem um sistema capitalista e materializado da religião e da relação com Deus. E o bem maior, como eu dizia, não se compra, não se paga, porque ele é imaterial e ele é você, é a sua vida, é a sua história, é a beleza de quem você é a riqueza, sendo você um dom precioso de Deus. Então, dar a Deus o que é de Deus é dar-se a Ele. Nossa, que maravilha compreender esse evangelho! Dar a Deus o que é de Deus é eu tomar a livre decisão de dar-me a Ele e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu sou teu, eu sou tua, Senhor. Eu quase choro, gente, de compreender isso por meio da palavra, porque é isso que alimenta a nossa esperança, é isso que repõe as nossas forças, e é isso que nós precisamos num tempo tão difícil como é esse da pandemia, de entender que eu sou importante, que eu sou valioso, que eu sou uma bênção, que eu sou um dom de Deus, que o meu valor é tão alto que não se pode comprar, que não pode se virar moeda, porque habita em mim a imagem de Deus, eu sou imagem de Deus, eu sou semelhança de Deus. E é esta palavra que quer nos motivar, que quer nos levantar, que quer nos erguer, que quer nos remeter para o alto. Mas não basta você ser tudo isso e não reconhecer isso dentro de você. E às vezes achar que você é apenas uma moeda de compra ou de venda, que pode ser instrumentalizada, que pode ser dada em prol de um benefício ou de um lucro que até mesmo você terá. Quantas pessoas são capazes de expor o seu corpo, a sua afetividade, a sua sexualidade, que se torna produto para o prazer do outro, que pode ser vendido ou comprado. Mas depois desta relação de troca ou de compra, vocês não imaginam
o buraco que fica no coração de cada uma destas pessoas. Da tristeza, da angústia, da não realização pessoal, da ausência de alegria, porque não foram capazes de responder o chamado na qual foram criados, de serem imagem e semelhança de Deus. E sendo imagem de Deus, tem que ser dado a Deus. Se a moeda com a imagem do imperador deveria ser dado a ele, dai a César o que é de César, mas agora vem uma palavra muito mais animadora e consoladora: dai a Deus o que é de Deus. E hoje o que o mundo quer fazer conosco, gente? Pegar o que é de Deus em nós e dar para os porcos, e dar para o pecado, e dar para as coisas erradas. E hoje vem esse evangelho te segurar, te exortar, te levantar, dizendo: você é um dom precioso, você é a imagem de Deus. Se abra a Ele, se dê a Ele, se permita ser alcançado, alcançada por Ele. Então vamos encerrar esta meditação da palavra pedindo isso. Feche um minutinho os seus olhos e olhe para a sua história, para a sua vida, para tudo aquilo que você tem vivido nesses últimos tempos. De acordo com o Evangelho, a maldade pode dominar o coração de cada pessoa e pode levá-la à hipocrisia, à maldade e à falsidade. Olhe agora para dentro do seu coração e perceba quantas vezes você se deixou tomar por esse tipo de sentimento, por esse tipo de vontade, permitindo com que a maldade te orientasse e te fizesse hipócrita. Então peça agora a graça de Jesus para que Ele tire toda a maldade que reinou na sua vida e na sua história. Que Ele tire de você todo o sentimento de vingança com aquelas pessoas que de repente quiseram o seu mal. Peça agora a bondade de Deus para que você também viva na bondade e seja bom. Agradeça a Jesus porque você é imagem e semelhança dEle, de Deus. E sendo imagem de Deus, você tem um valor que é imaterial, que não se paga. E é deste valor que o Evangelho está falando. Quantas vezes você já se sentiu sem valor, achando que você não era nada, que você era ninguém. E agora vem Jesus te dizendo no Evangelho: você é imagem de Deus, você é semelhança de Deus, o seu valor é impagável. Dai a Deus o que é de Deus, e você é de Deus. Vai repetindo para você: eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu pertenço a Ti, Senhor, e eu reconheço que a Sua imagem habita em mim, que a Sua semelhança está em mim, e é esse o meu valor, é esta a minha riqueza, Jesus. E hoje, livremente, orientado por este Evangelho, eu tomo a decisão de dar-me a Ti, Senhor. Eu sou de Deus. Dai a Deus o que é de Deus. Eu pensei que podia viver
por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-lhe o que é meu, da minha parte quem me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor,